E aí, pessoal, como é que vai? Tudo bem? Hoje vamos falar de duas funções muito importantes que um dia você com certeza vai utilizar. Conte-C e conte-Cs, muito usadas para totalizar aí campos para visualizar os seus números nas suas planilhas. Eu sou Maurício Doria, esse é o canal Coisa Nerd. Vem comigo! Então vamos lá, pessoal. Temos aqui uma planilha que está controlando atividades, vamos supor, de uma empresa de desenvolvimento de software. E nós temos aqui os campos de prioridade da tarefa. Eu estou usando aqui um numérico, quanto menos o número, maior a prioridade. Data da inclusão da atividade, data do prazo que aquela atividade tem que ser executada, a situação dela, se ela está em andamento, se ela está em fila, se ela está pendente, parada, né, esperando alguma coisa acontecer para continuar, certo? E se ela está concluída, que é o concluído. A descrição da atividade, qual o sistema que aquela atividade está sendo aplicada, a qual cliente e a qual equipe. Pode ver que em todos esses campos eu estou usando listas, né, para validar a informação. Isso é muito importante, tem outro vídeo no canal aí falando sobre isso, certo? E onde é que entra nossas funções conte-C e conte-Cs? Aqui no cabeçalho, aqui em cima, onde eu totalizo quantas atividades estão em fila, quantas estão em andamento, quantas estão pendentes e quantas já foram concluídas. Contando, então, ela basicamente faz isso, né? Conte-C, né? Ela conta, dependendo da palavra que tiver dentro, se ela está em andamento, quantas células aqui nessa linha estão com a palavra andamento dentro, fila, pendente ou concluído, e totaliza aqui essa informação. Simples assim, mas vamos ver como é que ela funciona. A conte-C, ela tem dois parâmetros. Então aqui, por exemplo, no fila, tem dois parâmetros. Ela tem o range de células que você quer testar e a condição, o critério que você quer testar. Cada vez que esse critério for verdadeiro, ela conta, certo? Então, vou abrir aqui, eu estou usando o Excel, mas isso aqui também funciona na Google Sheets, tá? Aqui no Excel vai mostrar, as funções conseguem aqui mostrar os parâmetros da função. Então nós temos um intervalo, certo? Aqui eu botei o intervalo D999, o final, né, do D6 até 999, porque ela é uma planilha que pode continuar, né? Eu vou inserindo dados aqui infinitamente, certo? Conforme o tempo vai passando. Tá? E o critério que eu estou usando é o fila. Quer dizer, se dentro da célula tiver a palavra fila, ele conta. E está lá, contou 10, certo? Então, dentro da célula está conte-C, o range, ponto e vírgula e fila. Aqui eu poderia ter usado, por exemplo, o igual no critério, ó, entre aspas, igual a fila. Funciona da mesma forma, certo? Mas ele considera que o igual é o padrão. Se você colocar a informação aqui, vai funcionar. Se eu colocar, por exemplo, diferente, que é o menor e o maior, vai funcionar também. Claro, daí ele conta, né, até a 9999, né, tudo que é diferente de fila, certo? Então existem muitos critérios que você pode colocar aqui para fazer esse teste. Se o campo for uma data, se for um numérico, depois você pesquisa aí todos os critérios possíveis ou comente aí no vídeo que eu também explico de algum critério que você esteja precisando, certo? Bom, basicamente é acontecer que eu estou usando na fila, andamento e pendente, usando a palavra, então, dentro desta coluna aqui de situação, certo? Concluído também. Onde entra o conte-Cs? O conte-Cs está aqui no atrasados. Quantas atividades estão atrasadas? Eu coloquei aqui na planilha a data de inclusão e a data de prazo daquela atividade. Toda atividade que estiver com o prazo, né, já estourado, isto é, qual é a condição, qual é o critério, né? Se está atrasado, a data de conclusão, a data de prazo é menor que a data de hoje. É antiga, é menor que a data de hoje, certo? Então esse é o critério. Como é que funciona? A conte-Cs, ela é usada quando você precisa de mais de um critério. Não só apenas um critério. Conte-C é um critério só. Mais de um critério, conte-Cs. E os critérios são infinitos. Você pode ter quantos critérios você precisar. Como ela funciona? Vou abrir aqui a caixinha de parâmetros, que fica melhor para a gente visualizar. Então eu vou colocando, ó, critério 1, intervalo de critério, qual é o critério? Intervalo do critério, qual é o critério? E assim sucessivamente. Se eu der um tab aqui, ó, aparece já outros campos e eu vou inserindo quantos critérios eu precisar. Tá?
Então eu coloquei aqui que do C6 ao C9999, eu quero que ela seja menor que hoje. Tá? Aqui tem que usar uma grande dica, ó, tem que usar um artifício do e-comercial, certo? Existe uma função hoje no Excel, né, na planilha, que é a data de hoje, certo? E eu quero então testar se a data é menor do que hoje. Então está ali o sinal de menor entre aspas, o e-comercial e a função hoje, menor que hoje. O e-comercial junta a data que vai vir, a informação que vai vir de uma função, não precisaria ser especificamente a data, pode ser outra coisa, né? Menor e o menor, tá? Então menor que hoje. Só que aqui, para ver os atrasados, eu tenho que fazer um outro teste também. Eu tenho que testar se a outra célula, se a célula da coluna 6 de situação é concluído. Então, aliás, desculpa, se é diferente de concluído, eu não posso pegar as concluídas, que estão aqui na planilha também, certo? Porque se eu pegar as concluídas, quase todas elas, ou a grande maioria, né, ela vai estar como atrasada, porque a data de prazo dela já passou, ela já está concluída, né, coisa antiga. Então eu tenho que testar também, eu tenho que pegar só as que são diferentes de concluído. Como é que eu faço isso? Eu coloco lá ó, mais um critério, que é da célula D6 a D99999, e coloco que eu quero que ela seja diferente de concluído. Quando os dois critérios foram verdadeiros, ele conta. E quanto mais critérios eu colocar, todos precisam ser verdadeiros para que ele conte, certo? Vou mostrar para vocês, se eu não tivesse colocado aqui o concluído, ó, tá? Se eu não tivesse colocado aqui o concluído, como ficaria? Então, se eu tirar o teste do concluído, ó, ele contaria 13, porque ele está contando também os concluídos que estão atrasados, né? Estariam atrasados, né? Então eu preciso testar também se ele é diferente de concluído. E ele tem um atrasado, está aqui ele, e ele pinta de vermelho, isso aqui é formatação condicional, tem outro vídeo aí no canal falando sobre formatação condicional, certo? E o conte-Cs, então, são muitos critérios. Você pode utilizar, em vez de conte-C, o conte-C sempre, porque o conte-Cs é quantos critérios você quiser. Ó, vou colocar aqui no pendente o conte-Cs. Funciona igual, com um critério só, não tem problema. Então você pode usar sempre, inclusive, só o conte-Cs. Tá? Aqui eu estou usando os dois só para mostrar para vocês como eles funcionam e que existem os dois casos. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Comenta aí no vídeo se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida dessa planilha ou de outra situação, certo? Siga o canal e até a próxima. Tchau!